Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Como você está nessa terça-feira, 23 de abril de 2024? Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs, responsável por essa página Soul Star Blog. E nós estamos numa maratona de lives todos os dias, 21 dias, lendo o Evangelho de João. Se você nunca leu nenhum livro da Bíblia completo, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura comigo. Já fizemos tantas leituras aqui, né? Juntas já lemos Provérbios, juntas já lemos Salmos, juntas, e agora estamos lendo o Evangelho de João, que é tão especial. Quero saber de você, mulher de Deus, que está me acompanhando, da onde você está me assistindo, da onde você está me acompanhando. Escreve aqui nos comentários para eu poder dar um bom dia especial para você. Silmara, bom dia! Santa Inês do Maranhão, seja bem-vinda. Deus abençoe a Meire. Peço oração pela minha irmã e sobrinha que estão internadas, que elas tenham cura, que elas sejam restauradas na saúde, em nome de Jesus. Meire. Ó, a Selma Ramalho, São José dos Campos, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Quero pedir para você também, mulher, compartilhar essa live, enviar para outras mulheres e avisar que nós estamos ao vivo e estamos nessa maratona de leitura do livro de João. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro de João. Lembrando que as nossas lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, se você não conseguir acompanhar ao vivo, você também pode ir lá no nosso canal do YouTube, @SoulStarBlog, e assistir todas as nossas lives gravadas para edificar a sua vida, para fazer o seu devocional e para você aprender mais com a palavra de Deus. Bom dia para Maiara de Cametá, Pará. Bom dia para Andréia de São Bernardo do Campo, São Paulo. Darcy Vila Flor, Rio Grande do Norte. A Geval Shoa, sou de Rondônia, sou mega empolgada, aguardando pelo livro Venenos da Alma. Pois é, mulher de Deus, como eu tive esse problema de saúde, precisei internar, fazer cirurgia, acabou que a publicação do livro também atrasou, mas eu já fiz a revisão dele, ele já tá prontinho, então em breve eu vou poder anunciar para vocês que o livro vai estar disponível já, tá bom? Então, fiquem atentas aqui que logo eu anuncio para vocês a disponibilidade do livro. Vou falar para vocês, o livro tá lindo, a diagramação dele ficou perfeita. Deixa eu só fechar minha porta aqui, gente, peraí. Pronto, os gatinhos estão brigando aqui. Mas amém. Então o livro tá lindo, a diagramação dele ficou perfeita, a capa ficou perfeita e ele tá interativo, vai ter QR Code para vocês assistirem as lives que eu fiz do Venenos da Alma. Então tá maravilhoso. Em breve eu vou poder lançar ele aqui para todas vocês, tá? Lembrando também que o devocional Venenos da Alma não está disponível, mas o Soul Star, tá? 130 dias com as mulheres da Bíblia ainda está à venda, está disponível lá no link da bio, tá bom? Eu recebi uma nova remessa de exemplares aqui, então você que ainda não tem o livro, você que quer aprender mais sobre as mulheres da Bíblia, né, aprofundar o seu relacionamento com Deus, o nosso devocional, ele é maravilhoso também. São 130 histórias, 130 personagens femininas da Bíblia. Eu acredito que é o livro mais completo sobre o assunto que existe no mercado, tá bom? Então, se você quiser, ele tem na versão digital, ele tem na versão física. O Venenos da Alma não vai ter na versão digital, vai ter só na versão física. Esse ainda você pode ter na versão digital ou na física, e o link tá lá na bio, é só você conferir lá, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa leitura. Quem aí já tá com a Bíblia aberta, quem já está na expectativa da nossa leitura de hoje, João 2, Evangelho de João,
capítulo 2, tá bom? A Bíblia que eu estou lendo aqui, a versão dela é a NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Não sei qual a versão que você utiliza aí, e independente da versão que você utiliza, você pode também acompanhar a leitura com a Bíblia aberta, tá? Nada impede de você acompanhar, tá bom? Se a sua versão for diferente. Então, vamos lá? Vou iniciar a leitura agora, tá? De João, capítulo 2, para não demorar muito, essa live também não ficar grande, para as mulheres que vão assistir depois também, que vai ficar gravado. Então, vamos lá. O capítulo 2 de João, ele começa falando sobre o primeiro milagre de Jesus. Quem aqui sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Responde aqui no comentário. Quem sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quero saber se vocês estão sabendo, se vocês estão conectadas na palavra. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Responde aqui para mim nos comentários. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem sabe qual foi? Responde aqui para mim nos comentários para eu saber. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Exatamente! Ele transformou a água em vinho, né? O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Quando Jesus estava em um casamento, e nesse casamento houve um problema, o vinho acabou, né? E era uma cultura, né, da festa de casamento ter vários dias e você não receber as pessoas, né, bem, você não ter ou que servir, né, o vinho acabar no casamento, era uma falta muito grave, né, de hospitalidade, era uma falta muito grave de hospitalidade. E Jesus estava nesse casamento, faltou vinho, mas, né, para alegria desses noivos, para alegria dessa família, Jesus estava lá. E quando Jesus está presente, isso faz toda a diferença, não é verdade? Então, vamos lá, então, para a nossa leitura de hoje. Começa lá, João capítulo 2, a partir do versículo 1, casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes lhe haviam tirado a água. Ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes lhe haviam tirado a água, soubessem, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, que incrível, né? É muito significativo o fato de Jesus ter feito esse milagre, o primeiro milagre no casamento, né? Como eu disse para vocês, acabou o vinho nesse casamento. Isso era uma falta muito grave. Como eles iam se explicar, né? No meio de uma festa que não havia mais vinho para servir para os seus convidados. Mas para a alegria desses noivos, dessa família, Jesus estava presente. Jesus tinha sido convidado para esse casamento. Como é importante, né? E significativo isso, convidar Jesus para estar no seu casamento.
Você já fez esse convite para Jesus? Já convidou Jesus? Venha participar do meu casamento? Você já incluiu Jesus no seu barco? Você já incluiu Jesus na sua vida? Você já convidou Jesus, não só para o seu casamento, mas você já convidou Jesus para participar da sua vida? Jesus, venha participar da minha vida, venha participar das minhas conquistas, venha participar da minha rotina, venha participar do meu trabalho. Jesus, venha participar do meu cuidado com os meus filhos. Jesus, venha participar com a minha rotina diária, com o meu cuidado com o meu lar. Como é importante isso, a gente convidar Jesus para participar da nossa vida, para estar ali todos os dias conosco. Você faz isso, você tem esse hábito, esse costume de convidar Jesus para estar com você todos os dias. Isso é extremamente importante nas nossas vidas. Se nesse casamento, se nessa situação Jesus não estivesse presente, esses noivos, essa família passariam a maior vergonha da vida deles. O casamento, essa festa seria completamente arruinada, mas porque Jesus estava ali, Jesus havia sido convidado, Jesus estava presente. Aquela situação que seria vergonhosa e de ruína, né, foi transformada em glória, foi transformada em festa, né? Porque o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, né, resultou num vinho muito melhor, num vinho muito mais saboroso, né? Num vinho de melhor qualidade. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, né? É isso que Jesus traz. O vinho, na palavra de Deus, ele tem esse significado de alegria, de vida, né? De celebração. E é isso que o Senhor faz quando entra nas nossas vidas. Ele transforma aquilo que tá insosso, aquilo que não funciona, aquilo que pode ser a nossa ruína, aquilo que pode ser a nossa vergonha em alegria. Ele transforma a vergonha em alegria. Ele transforma aquilo que podia ser o seu fim em um novo começo, em uma nova história. E que maravilhoso é esse conselho da mãe de Jesus, né? Façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. E é um conselho que serve para nós. Quem melhor do que a mãe de Jesus para saber que ele é digno de ser obedecido, não é verdade? Ela que criou ele, ela que recebeu a visita do anjo, ela que, na minha visão, talvez tenha sido a primeira cristã que existiu, porque ela foi a primeira a crer no Senhor em Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Olhou para os empregados naquela festa e falou: olha, façam tudo o que ele disser. Obedeçam ele em tudo o que ele disser, né? Mesmo que não faça sentido, porque Jesus mandou encher aqueles potes de água e talvez eles falem: mas o que esse Jesus está falando? Vamos encher isso daqui de água, né? Mas esse é um conselho que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Ele ainda é válido. Obedecer Jesus em tudo que ele disser. Não sabe o que fazer? Tá perdida? Não sabe que direção tomar na sua vida? Não sabe que decisão, qual caminho seguir? Obedeça a Jesus. Faça o que Jesus disser para você fazer. E a transformação irá acontecer na sua vida, assim como houve essa transformação da água para o vinho, na sua vida também o Senhor vai transformar. Se você fizer tudo o que ele disser, se você for obediente às suas palavras, obediente aos seus ensinamentos, obediente, né, aquilo que ele nos ensina. Eu sempre falo para vocês, Jesus é a nossa maior referência para tudo. Na vida nós temos muitas referências. Talvez a sua referência de vida seja sua mãe, a referência de vida seja o seu pai, a referência de vida seja o seu pastor, a sua pastora, o seu líder, a sua referência. Você tem como referência algumas pessoas, mas deixa eu te falar, a maior referência de todas, aquela que não falha, porque as pessoas falham, as pessoas nos decepcionam, mas aquela que não falha é a referência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então tenha Jesus como alvo, como uma referência maior na sua vida. Não sabe o que fazer? Olhe para Jesus. Ouça Jesus. Veja as atitudes dele através da palavra de Deus. E obedeça tudo o que ele disser. Pegue esse conselho de Maria para a sua vida. Pegue esse conselho de Maria para a sua vida, né? Faça tudo o que ele disser. Obedeça o Senhor.
Obedeça ao Senhor nos detalhes. Esteja atenta à palavra dele. Conheça Jesus através das Escrituras. Como conhecer Jesus se não for através da sua palavra, mulher de Deus? Como você vai conhecer a Cristo se você não conhecer a palavra, se você não ler os evangelhos, se você não ler os ensinamentos dele, se você não vê o comportamento, se você não analisar o comportamento dele? Então é necessário esse conhecimento, essa busca, né, para que nós possamos ter Jesus como referência e fazer isso, né, e colocar o conselho de Maria nas nossas vidas, né? Façam tudo o que ele disser. Amém? Vamos continuar lendo então. A partir do versículo 13, né? O evangelho aqui, o capítulo vai contar outra história, outro momento de Jesus, quando Jesus purifica o templo. Então vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Né? Jesus aqui tem um momento de ira, né? Um momento de revolta, um momento em que ele chega no templo, né? É próxima a Páscoa. A festa, naquela época, a Páscoa era diferente da nossa Páscoa de hoje, né? Então, era uma festa importante, uma festa judaica, é uma festa judaica importante. Jesus estava em Jerusalém, provavelmente para celebrar essa festa com seus discípulos também. E ele encontra o templo, né? Todo aquele comércio e ele se revolta naquela situação, né? Porque o templo, né, era a casa do Pai, era onde a presença de Deus habitava. Hoje, quem é o templo? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos a casa do Pai. O Espírito Santo habita em todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali eles estavam profanando o templo, né, com negócios, com comércio. Jesus disse, tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu Pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas, né? O ministério de Jesus é um ministério que foi muito marcado pela desconfiança do seu próprio povo, né? Um povo que estava sempre pedindo por sinais, pedindo por milagres. Né? Se o Senhor é o Cristo, me mostra um sinal. Qual sinal? Qual que é a sua autoridade? Então é um ministério muito marcado pela desconfiança do povo. Por isso que muitos deles não conseguiram, né? Não acreditaram em Jesus por conta dessa desconfiança. E aí Jesus lhe respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. O Jesus respondeu: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ou seja, eles não compreendiam o que Jesus queria dizer, né, naquele momento. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, veja só, é interessante que João faz questão de explicar o que Jesus quer dizer aqui, né? Jesus diz, né, derrubem esse templo e em 3 dias, né, eu vou reerguer esse santuário. E os judeus entendiam aquilo literalmente. Como? Esse prédio aqui demorou 46 anos para ser levantado. Como que ele quer levantar em 3 dias? Mas Jesus estava falando do santuário do seu próprio corpo. Estava dizendo que esse corpo, ele falou, destruam esse templo, destruam esse santuário. E depois de 3 dias eu vou reerguê-lo. Ele estava falando do seu próprio corpo, do santuário, do templo do seu corpo, que após 3 dias ele seria restaurado, né? Ele iria ressuscitar. E isso só foi compreendido pelos seus próprios discípulos após a ressurreição.
Após a ressurreição, aquilo que Jesus havia falado é que fazia sentido. E isso é muito comum na nossa vida, né? Nós passamos por alguns momentos de provações em que nós nos questionamos, né? Se o Senhor está presente. Nós questionamos, Jesus, e agora? Como que eu vou fazer? Demorei tanto tempo para construir algo na minha vida e agora eu me sinto completamente perdida, né? E algumas coisas na nossa vida só vão fazer sentido depois. Depois nós vamos entender porque nós tivemos que passar por esses momentos difíceis, né? Para que realmente nós possamos... algumas coisas na nossa vida acontecem para edificação da nossa fé, né, para nosso amadurecimento espiritual. Se você está passando por alguma prova, por algum deserto, entenda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é o nosso aperfeiçoamento espiritual. É a nossa maturidade. Existem coisas que a gente só vai aprender na dor. Existem coisas que a gente só vai aprender no deserto, no meio da tempestade. E é por isso que eu sempre falo para vocês, permaneça em Cristo. Permaneça em Deus, porque existem coisas na nossa vida que a gente só vai compreender de fato lá na frente. Assim como os discípulos não compreenderam naquele momento que Jesus queria dizer. Mas quando ele ressuscitou, eles entenderam que ele estava falando do seu próprio santuário, do seu próprio corpo. E aí, o capítulo 2, ele termina de uma forma muito interessante. Olha só o que fala. Jesus conhece todas as pessoas. Lá no versículo 23 fala assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então as pessoas acreditaram porque viram sinais. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu acho tão interessante, né, essa ênfase que João dá no final desse capítulo. Ele faz questão de dizer que Jesus conhece a natureza humana. Ele conhece o coração das pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, Jesus conhece o meu coração. Mas eu acho que talvez não tenham a real dimensão do que isso significa de fato. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe realmente quem você é. E ele sabe, inclusive, as piores coisas a seu respeito. Aquilo que ninguém mais sabe. Jesus conhece. É interessante aqui, né, que muitas pessoas creram porque viram milagres. Muitas pessoas creram porque viram sinais. Mas aqui João disse, Jesus não confiava neles, porque ele conhecia a todos. Ele sabia que algumas pessoas não tinham uma fé genuína, né? E ele também não precisava que ninguém desse testemunho, porque ele sabia o que era a natureza humana. Agora pensa comigo. Jesus conhecia todos. Jesus conhecia a natureza humana. Ele já sabia que ele iria ser negado, que ele iria ser traído, né? Que o nome dele, né, que ele seria motivo de zombaria, que ele seria humilhado, que ele seria abandonado. Mas mesmo assim, Jesus foi até o fim. Mesmo assim, ele, mesmo conhecendo a natureza humana, Jesus se entregou pela humanidade. Jesus se entregou por amor à humanidade. Que amor é esse? Se você soubesse que você seria traído, humilhado, enganado, abandonada, se você soubesse que você seria... que você passaria por várias provações, você permaneceria amando alguém? Você permaneceria na sua missão até o fim? Pois é, Jesus sabia de tudo isso. Ele conhecia a natureza humana. Mas mesmo assim, ele decidiu se entregar pela humanidade. Uau! Uau! Um amor completamente incondicional. E eu vou falar algo para vocês sobre esse amor. Há muito tempo atrás, eu estava evangelizando uma jovem. Há muito tempo atrás, eu estava evangelizando uma jovem. Estava falando sobre o amor de Deus na vida dela.
E essa jovem me perguntou o seguinte, ela falou assim, Lidiane, se Deus me ama incondicionalmente, por que que eu tenho que buscá-lo? Que diferença faz buscar ele ou não na minha vida? Se ele me ama mesmo, por que que eu preciso buscá-lo? E essa pergunta ela é muito interessante, porque talvez em algum momento da sua vida você tenha pensado isso também. Se Deus me ama incondicionalmente, que diferença faz eu obedecê-lo? Que diferença faz eu buscá-lo na minha vida? E eu quero dizer pra você, mulher, que o que faz diferença na sua vida não é o quanto você é amada, mas é o quanto você ama. Eu vou repetir. O que faz diferença na sua vida não é o quanto você é amada, mas é o quanto você ama. E eu vou explicar pra você. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que ele não estava preocupado em ser amado. Ele estava preocupado em amar pessoas. E na nossa vida é assim. Não importa o quanto alguém ame a sua vida. Não importa o quanto alguém ama você. Você só vai viver esse amor se você corresponder. Não é verdade? Alguém consegue amar sozinho? Né? Você só vive o amor de alguém quando você corresponde àquele amor. Senão o amor do outro não vai fazer diferença na sua vida. E o amor de Jesus só faz diferença na sua vida quando você se rende a ele. Quantas pessoas vivem completamente indiferentes a Jesus? Quantas pessoas vivem alheias ao amor de Jesus? Né? O Senhor foi lá, deu a maior prova de amor, morreu no nosso lugar, ressuscitou no terceiro dia, mas muitas pessoas vivem completamente alheias. Jesus ama essas pessoas, ele ama todas essas pessoas, sim, mas o amor dele não faz diferença na vida delas. Por quê? Porque elas não amam, porque elas não correspondem. O apóstolo Paulo disse que ele poderia falar a língua dos anjos. Sem amor, ele nada seria. O amor é essencial nas nossas vidas. E o amor de Cristo só vai fazer diferença se você corresponder a esse amor. Se você amar também. Senão o amor dele não vai fazer diferença na sua vida. Porque não importa o quanto você é amada. O que faz diferença na sua vida é o quanto você ama. E nós passamos a vida toda numa busca incessante e frustrante por ser amadas. Nós buscamos ser aprovadas por pessoas, nós buscamos ser acolhidas por pessoas, ser amadas por pessoas, e muitas vezes nós nos frustramos, nos ferimos, nos machucamos nessa busca incessante por amor. Mas você não precisa buscar ser amada, mulher de Deus, porque você já é amada. O Senhor já amou você. Você é extremamente amada por Deus. O que você precisa é amar também. É amar a Deus. É amar a Jesus. É buscar Ele de todo o seu coração. É isso que vai fazer diferença na sua vida. É o quanto você corresponde a esse amor. Você não precisa ser amada porque você já é amada. Você é extremamente amada. Apesar de todas as suas falhas, você é amada. Ele te ama porque ele escolheu te amar e ele te amou primeiro. Preocupe-se em amar de volta. Ame aquilo que ele ama. Ame vidas, ame pessoas. Faça como Jesus. Jesus não estava preocupado em ser amado. Ele não estava preocupado com a aprovação das pessoas. Ele sabia exatamente o que aconteceu com ele, mas ele amou. Ele amou primeiro. Ele escolheu amar. E esse é o nosso maior exemplo. Amém? Glória a Deus. Ame. Ame. Ame mais. O amor, ele é essencial. Ele é o maior princípio de todos. Sem amor, se você não ama, você é uma pessoa medíocre em todos os sentidos. Quem não ama é uma pessoa pobre em todos os sentidos. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então e encerrar a nossa live, tá? Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube e que amanhã, às 8 horas da manhã, nós estamos de volta então com o capítulo 3 do livro de João, tá bom? Vamos orar? Se você puder, feche os olhos, senão é só concordar em fé comigo, tá bom?
Pai, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu amor incondicional pelas nossas vidas. Nos ensina a amar também, Pai. Nos ensina a amar a sua presença, nos ensina a amar a sua palavra, nos ensina a amar os seus caminhos, nos ensina a amar os seus ensinamentos, nos ensina a amar o próximo, Pai. Nós falhamos tanto no amor, falhamos tanto, nós julgamos, nós, às vezes, Pai, nos ofendemos com o outro. O que nós precisamos é olhar para Ti e aprender a amar como o Senhor amou. Nos ensina, Pai. O amor, ele é fruto do Espírito Santo. Nos ensina, Senhor. Gere em nós esse amor. Gere em nós esse amor pela sua presença. Gere em nós esse amor, Pai, pela obediência. Gere em nós esse amor pelo próximo, pelas vidas, Pai. Que o nosso olhar seja um olhar de misericórdia, assim como o Senhor olha para nós, com graça e misericórdia. Que nós possamos olhar para o outro sem julgamentos, mas com misericórdia. Que nós possamos, de fato, ser sal e luz nessa terra. Que nós possamos, de fato, fazer a diferença, Pai, resplandecer essa luz, ser testemunhas do seu amor. Pai, porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas e na vida do próximo. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, todas as demandas que nós temos no dia de hoje, cuidado com o nosso lar, cuidado com os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, o nosso casamento, enfim, Pai, nós convidamos o Senhor para participar do nosso dia e para participar das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém! Glória a Deus! Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Eu espero então você amanhã às 8 horas para continuar lendo o Evangelho de João. Beijo no seu coração e até amanhã!